fronteiras nômades, as que elas extrapolam as bordas do território. Então, vamos partir desse princípio. Temos outros autores que discutimos na tese, no livro e tudo mais, mas aqui é só para a gente ter um delimitar na nosso compreender de que nós tratamos entre limite territorial e fronteira. Então, nós tivemos aí como procedimento metodológico na pesquisa, dentro de três momentos importantes na nossa pesquisa, na nossa tese. Nós tivemos a descrição do visível, que é o primeiro capítulo, onde nós vamos descrever o comércio peruano, a parte física, como é que eles se comportam nas cidades. Depois, a análise regressiva, um retorno ao passado, ver como que esse comércio surgiu em Benjamin Constant, como que surgiu em Tabatinga, como que foi esse repercutir da historicidade, de como que os brasileiros mantêm essa relação já histórica, tanto com o peruano, essa relação com os peruanos e colombianos, que vem de muito e muito tempo, desde que se constituiu os Estados-nação, desde os primeiros acordos. Nós fizemos um retorno desde o primeiro acordo entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, que vai gerar esse primeiro contato entre Brasil, Peru e Colômbia. Depois, no final, nós temos esse reencontro com o presente, que é a discussão do que resulta de todo esse convite. Então, nós começamos a pesquisa em 2015 e fomos até 2019. Porém, os períodos de prática de campo, nós fizemos algumas práticas de campo, 7 ao todo, né, 2015, 2016, 2017, e fomos percorrendo as cidades dentro de um cronograma, dentro de uma orientação, muitas vezes nos deixando pela deriva geográfica. Em determinado momento é necessário deixar que a geografia do local fale contigo, você pare, sente em determinados momentos para conversar com um comerciante, conversar com um ambulante, porque esses momentos são de suma importância. A parte mais cartesiana da pesquisa é importante seguir o método, é importante seguir os prazos, mas mais importante também é conhecer as pessoas, dialogar com aquilo que nós chamamos, que se chama na academia de o objeto de estudo. Se tornar parte, porque mesmo tentando, dentro do patamar axiológico, mesmo tentando a neutralidade axiológica, dificilmente você vai conseguir conversar, apenas aplicar um formulário, aplicar um questionário. É necessário sentar, necessário tomar um café, necessário almoçar, jantar, conversar com aquelas pessoas. No meu caso, participar de alguns eventos, como partidas de futebol, partidas de assistir os jogos dentro dos estabelecimentos peruanos, assistir os jogos da seleção peruana, a comemoração de quando eles se classificaram para a Copa do Mundo. Então, tudo isso faz parte daquilo que tu quer chegar próximo à verdade, próximo a uma determinada realidade. Claro que a pesquisa tem seus contornos, tem suas falhas, e não é finita, ela vai seguindo. Aqui é um passo em que outros venham a mais, tanto para concordar e discordar. Então, no primeiro momento, eu fiz uma apropriação poética das cidades na fronteira. As cidades é a fronteira. Isso é do professor lá de Benjamin Constant, e ele fez essa poesia chamada Países Hermanos. Então, a poesia começa o seguinte: olha lá, caboclo, bandeiras nas balsas. Estamos perto do país vizinho. Daqui se vê bandeiras nas balsas. Pegue a canoa e atravesse o Javerizinho, pois não demora muito. Olhando as belezas, você chega rapidinho. Nas balsas você encontra moto, gasolina, palheta.
palheta também, panela e até pack novinho. Sem falar na comida, então, o ceviche, o fane, tacate e o famoso patacão, sancocho, cecina e até titia morada, bailando aos domingos com as paisanas até para conseguir namorada. Em Islândia é outra história, todo domingo tem festa e cantoria, cúmbia, merengue, cacola e San Juan. Nossos irmãos peruanos sempre nos recebem com alegria. Quando eles vêm a Benjamin, a consideração é a mesma. Há vários anos, os laços de amizade são fortes, por isso somos países hermanos. Então, essa é a poesia do professor Gerson Luzeiro, e ele, nesse sentido poético, ele consegue abraçar aquilo que nós chamamos de cotidiano na fronteira. Ele abraça poeticamente a vida das bandeiras nas balsas peruanas, porque é algo marcante. Você chega na cidade de Benjamin Constant, cidade de Tabatinga, você vê muitas pequenas balsas de comércio, de, de moradias, e é marcante as bandeiras nas balsas peruanas. O sentido patriótico lá é muito mais forte no seu cotidiano. No Brasil, você praticamente não vê nas balsas as bandeiras brasileiras, com exceção, claro, na Copa do Mundo ou uma Olimpíada, ou o Brasil esteja numa final dessas disputas, aí colocam-se as bandeiras. Mas, em geral, no cotidiano, as balsas são bem marcantes do Peru, é algo que fica na memória. Também ele traz aí a ideia da balsa, do Javarizinho, que é o rio que separa Benjamin Constant fisicamente do Peru. Fala em Pec-Pec, que são as pequenas embarcações, da, da comida, do idioma, do namoro, porque tudo isso faz parte do dia a dia, do cotidiano da fronteira. Então, inicialmente, eu trago aqui alguns dados sobre o comércio peruano no Norte dos Solimões, de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Sapau da Alivença, Maturá, Santo Antônio de Sá e Tocantins. Então, esses dados foram realizados aí de 2015 a 2017, essa pesquisa. Nós encontramos aí em torno de 377 estabelecimentos comerciais nessa área. Então, desse quantitativo, você vê que Tabatinga ela vai extrapolar, né? Ela é mais que o dobro dos demais estabelecimentos nos demais municípios. Tem Tabatinga, Benjamin Constant, que fica em segundo, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio de Sá e Tocantins. No caso de Amaturá, que coloquei aqui como zero, né, como não tendo estabelecimento comercial, mas aí foi pelo o pouco tempo que eu fiquei em Maturá, que passei em Maturá, e de imediato eu não identifiquei, mas conversando com os moradores de Amaturá, com pessoas que são de Amaturá, existe uma outra dinâmica do comércio peruano, porque houve um prefeito que proibiu esses estabelecimentos em Amaturá. Então eles encontraram novas estratégias para se fixar no município, passando o nome dos estabelecimentos para os brasileiros e comercializando assim mesmo. Então, Matrá, a meu ver, é um pouco da falha da minha pesquisa. Eu não fui a fundo buscar mais, encontrar e conversar com as pessoas, os comerciantes peruanos. Os demais eu tive mais tempo de convivência, consegui identificar bem os que eram realmente peruanos, os estabelecimentos estavam no nome de brasileiros e eram de peruanos, então consegui uma boa identificação. Então, o comércio peruano ele tem suas características físicas e espaciais. Os comerciantes peruanos apresentam algumas características que são visíveis na paisagem. O modo como se espacializam geograficamente no perímetro urbano, a organização física dos estabelecimentos, a variedade de produtos que oferecem e os tipos de comércio que se desenvolvem. Nós criamos, com o decorrer do tempo, já trazendo do mestrado até para o doutorado, nós criamos uma tipologia para caracterizar e para entender melhor o comércio peruano. Nós caracterizamos inicialmente no mestrado o comércio peruano como o comércio formal, o comércio informal e o subinformal.
No doutorado, com a pesquisa um pouco mais aprofundada com as outras cidades, porque no mestrado a pesquisa foi especificamente em Benjamin Constant, então no doutorado a pesquisa ela tomou uma dinâmica maior, ela buscou novas cidades, e com isso eu passei mais tempo nas cidades e consegui compreender outras coisas que não consegui visualizar no modo de vida, no modo do comportamento do comércio peruano. Então criamos uma nova tipologia que foi o comerciante itinerante. Eu vou explicar a seguir. Então aqui eu trouxe um croquis, porque foi logo que eu comecei a pensar e eu resolvi trazer esse croquis aqui para a gente ter uma ideia sobre uma característica do comércio peruano, a espacialização do comércio no perímetro urbano. Então, em geral, os estabelecimentos comerciais peruanos, eles vão se localizar nas margens dos rios, porque nas cidades amazônicas, de forma geral, a, a dinâmica, a concentração do comércio, ela vai estar bem próxima ao porto, porque a entrada e saída de mercadorias é onde as pessoas mais se concentram, é onde está localizado o mercado, onde está localizado o antigo, o centro comercial e cultural das cidades, em geral, é bem no porto da cidade, bem próximo ao rio. E os comerciantes peruanos têm uma sensibilidade de perceber isso, e eles atuam principalmente, espacialmente, nas ruas imediatas ao porto. Às vezes na rua, às vezes na calçada e por aí adiante, mas eles se concentram mais nessas áreas. Porém, como eu falo, como nós fizemos a tipologia, o comércio peruano ele não se fixa, não se prende somente nessas áreas. Tem os tipos, as tipologias do comércio que eles vão adentrar no perímetro urbano e vão buscar novas formas de conquistar o cliente. Então, mais uma característica que nós identificamos é a espacialização no perímetro urbano. Eles se concentram principalmente nas ruas imediatas ao porto da cidade, nas ruas onde se concentra o mercado municipal, nas proximidades do mercado. A outra forma, outra característica é a organização física dos estabelecimentos. Como vocês veem nas 4 imagens aí, Tabatinga, Atalaia, Santana de Sá e São Paulo de Vença, vocês vão perceber que não existe, não existe um espaço que eles não possam aproveitar. Eles aproveitam o espaço que é possível. Se deixarem uma fração de espaço dentro da loja, do perímetro da loja, é somente para o cliente passar, para o cliente conseguir acessar mais adentro. Mas eles, se eles puderem, eles vão adentro na calçada, a vitrine deles é o olhar, a diversidade de produtos, é, trazer, é chamar o cliente. Eles estão sempre prontos para atender, sempre é um serviço ao patrão, estou a serviço, o que você deseja. Então, a diversidade de produtos, o colorido, eu no teto, coloco os produtos no teto, no chão, e a diversidade e uh, o preço dos produtos que são bem acessíveis. Em geral, são produtos industrializados, nesse caso aí, da organização física do estabelecimento. Mas se você for numa dessas cidades no interior e encontrar um estabelecimento comercial com essas características de bem colorido, bem diversificado, produtos diversos, não tem uma organização padrão, não tem um nome fantasia em geral na fachada, você já começa a desconfiar que pode ser um estabelecimento comercial peruano. Então, uma das formas de identificar foram essa que eu consegui imediatamente identificar pela forma física dos estabelecimentos. Quando eu vi algo desse tipo, eu acho que é um comércio peruano. Eu vou lá tentar comprar alguma coisa e fazia um tipo de perdido e para conversar. A partir do diálogo você nota, mesmo aqueles que já estão há muito tempo, você nota o portunhol, o português, mas no português mais carregado com o espanhol. Então, a organização física é uma das características principais. Aqui nós temos o mesmo estabelecimento em 2012, quando eu fui na pesquisa do mestrado, e 2017. Então, houve uma mudança, apesar de eles terem feito uma determinada organização, derrubaram
o estabelecimento, construíram outro, fizeram um acabamento, colocaram um telhado bacana, o negócio prosperou, mas a organização física continua a mesma, né? São bolas, são roupas, panelas, tudo ali na parede, na lateral, na calçada. Então, a organização física se mantém a mesma. Apesar do progresso que foi perceptível, eles abriram uma outra loja, mas a organização eles mantém o mesmo padrão físico dos seus estabelecimentos. Além do que, na paisagem também, essa aqui é uma foto em Tabatinga, você nota a presença dessas lonas azuis, que são uma forma de proteção do sol, da chuva. Muitos deles, quando chegam nas cidades para o trabalho, eles utilizam essas lonas azuis para estender, para colocar os produtos à mostra. Então, essa disposição na paisagem de colocar ir se agregando um estabelecimento ao lado do outro, um estabelecimento conurbado ao outro, é uma forma que fica bem destacado na paisagem. Em Tabatinga, Benjamin Constant, em São Paulo de Olivença, em Santo Antônio de Sá, em Benjamin Constant, em Tocantins, e Atalaia do Norte, você vai identificar esse mesmo padrão. Aí nós chegamos à tipologia, ao qual eu me referi, que a tipologia inicial foi o comércio formal. Então, existem os estabelecimentos comerciais nessas cidades que elas têm uma determinada característica, né? Eles têm uma organização, têm um prédio maior. Esses são os comerciantes que já chegaram na cidade há muito tempo e conseguiram ter êxito no comércio, ter êxito, ter ascensão econômica. Então, eles já vão trazer nesse comércio formal o nome fantasia, comércio Vargas que tem aí, comércio Vargas Crediário, em São Paulo de Olivença. Mas você vai encontrar esses estabelecimentos, ao lateral tem o Hotel Sara, que também é um dos hotéis em São Paulo de Olivença. Esse comerciante ele tem 3 hotéis em São Paulo de Olivença, e esse estabelecimento comercial. Então tem uma certa organização nesse comércio formal. Já tem o nome fantasia, o proprietário já tem a documentação brasileiro peruano. Ele em geral, se for um homem, ele é casado com uma brasileira, se for uma mulher, ela é casada com um brasileiro. Então, a família já é multinacional, né? Já é como eu posso dizer, multiterritorial. Eles são tanto brasileiros como peruanos. Em geral, eles não retornam no que nós caracterizamos como comércio formal. Eles têm a documentação, eles vivem nos locais, eles não fazem um retorno para o Peru. Então, é uma característica bem mais organizada, né? No parâmetro, no padrão de documentação, no padrão físico, no padrão organizacional. Nós caracterizamos também como comércio informal dos peruanos. São esses estabelecimentos que ele mantém um local fixo, igual ao comércio formal, porém ainda é uma organização meio degradada. Eles estão na lateral estão próximos dos mercadões, dos mercados das cidades no interior do Amazonas. Eles estão na lateral, eles se identificam como peruanos. Esses, o informal, variavelmente eles vão ter uma documentação brasileira, eles estão aguardando o visto brasileiro, estão aguardando a documentação. Eles já trabalham nesses locais há mais de 5 anos, já eles têm um ponto fixo, mas ele não é regularizado na prefeitura. Eles não têm essa regularidade como no formal. O formal tem um documento, tem a certidão, tem o alvará e tudo mais. Licença para exercer a função de comércio. Já no comércio informal, não. Eles têm esses locais que são improvisados, mas são uma espécie de improvisado fixo. Eles constroem essas pequenas taberninhas de madeira e eles vão vendendo ali naquele local. Então, eles ficam num local relativamente fixo, eles estão dentro de um padrão organizado, um padrão de média organização, mas não são como o comércio formal peruano. Tá?
E eles trabalham bastante com esses produtos industrializados, os produtos de um nível mais, podemos dizer, de uma procedência mais chinesa, produtos nesse sentido. E temos o comércio peruano subinformal. Esse subinformal é aquele comerciante peruano que ele não tem um local fixo para atuar. Qualquer área da cidade ele pode aparecer. Em geral, é o ambulante, que é aquele que o corpo dele é a vitrine, o corpo dele é o que leva o produto. Se ele puder colocar 10 chapéus na cabeça, ele coloca, a bolsa, isopor, ele vende do relógio, ele vende celular, ele vende o que puder carregar, ele vai levando. Então aqui nós temos o senhor à direita fazendo o papel, ele é esse comerciante ambulante peruano, ele atua tanto quando os barcos chegam nos portos, ele entra nas embarcações, faz o comércio, faz a compra, faz a venda, a forma dele tratar, a forma de vender variável, ele dá um preço um cordão de 30 a 40 reais, esse cordão, se você negociar, esse cordão vai chegar em 10, em 15 reais. Eu falo isso porque eu fiz isso, eu comprei para entender como é que eles se comportam. À esquerda, próximo aos barcos, tem os ursos de pelúcia, são outros comerciantes também. Os embarcações vão chegando, eles vão colocando as lonas, vão colocando outros produtos, fazem a venda rápida e quando a embarcação sai, eles retiram tudo e partem para outra área dentro das cidades. Isso aqui é em Benjamin Constant. Esse comércio subinformal, como eu falei, ele vai estar presente em diversas áreas dentro da cidade. Aqui na primeira figura, no lado superior esquerdo, são os produtos energéticos. É um comerciante peruano que ele vende chá, eles dizem ser bom para o fígado, para o rins, diversas enfermidades do corpo. As pessoas elas consomem e atestam a veracidade do produto, né? Não tem nada científico, não tem nada que eu possa dizer, eu fiz um teste químico, físico e tal, biológico, eu não fiz isso. Mas as pessoas que você conversa, é bom mesmo, é bom, faz bem para o fígado e tal. Você conversa com eles, eles vendem um copinho de R$ 2, um copinho desse de chá, tem um gosto amargo, eu tive que tomar, tive que provar. De certa forma ele tem os seus efeitos bons para o estômago, não sei o efeito a longo prazo, mas são os produtos que eles falam que são energéticos, produtos da selva, a selva amazônica. Eles trabalham muito com as cascas, com raízes, tudo mais. Como ele está nesse carrinho, ele vem e vende, terminou o produto dele, ele sai, vai para outra área, ele atua em diversos locais dentro das cidades. Encontrei esse aqui, esse peruano em Benjamin Constant, em Tabatinga, em Letícia, na Colômbia, e depois de algumas vezes indo, descobri que eles eram da mesma família. Era um irmão, o outro era um cunhado, então eles conversando, disse, eu encontrei fulano lá em Benjamin Constant, encontrei fulano lá, meu primo, meu irmão, meu cunhado. Então eles têm uma rede familiar, esse produto, esse carrinho ali na fronteira, esses produtos energéticos. Quem for por lá vai conseguir identificar rapidamente. Aí tem no lado direito da figura em Tabatinga, que é um outro vendedor ambulante, que é aquelas mesmas características do vendedor de Benjamin Constant. O corpo é a vitrine, o corpo é o transporte, ele vai atuar tanto próximo ao porto, quanto as principais supermercados, mercadinhos das cidades, ele vai adentrar para os bairros, então ele vai procurar a melhor forma de atuar. Tem essa outra aqui embaixo à esquerda, a Atalaia do Norte, colocou a lona, ele vende, ele traz os produtos, ele oferece e depois ele sai. Não está dando naquele local, no outro dia ele vai para outro local e assim sucessivamente. À direita embaixo é a embarcação. Esse aqui foi a história que eu contei do cordão. Eu comprei um cordão dele, ele ofereceu R$ 50 e o cordão saiu a 15, né? Queria empurrar perfume, queria empurrar relógio. E você vai comprando, você vai dialogando, você vai conhecendo. Então faz parte de entender toda a dinâmica de vida desses atores que atuam nas cidades amazônicas do Alto Solimões, comerciantes peruanos.
você compra, você tem que dar um retorno a eles, e você se torna uma espécie de colega, de amigo, acompanha em alguns momentos, para que eles me contassem quando chegaram, o tempo que chegaram, para que eles pudessem aceitar também a aplicação do formulário, que dificilmente você vai lá e, você, por favor, você responde o formulário aqui para mim e tal. Não, não tenho tempo, não posso, tal. Aí se você vai conversando, você compra uma coisa, você acompanha, em determinado momento ele vai ceder, não, eu vou te ajudar. Então, você conta a história e ele te ajuda a fazer, a contar a história dele, o tempo com quem que eles vivem, se são com brasileiros, são com peruanos. Em geral, há uma mistura. Esse comércio informal, também nós identificamos e caracterizamos ele como comércio informal. Eles não têm a documentação de nacionalidade brasileira, eles não têm um local fixo de comércio, eles não têm uma organização padronizada. Eles atuam em diversos locais nas cidades. E dentro dessas características nós encontramos o grupo religioso israelita. Encontramos em Tabatinga, em Benjamin Constant, em Atalaia do Norte, notícias em Amaturá, mas eu não posso afirmar porque não identifiquei. Em São Paulo de Vença encontramos, São Antônio de Sá, Tonantins, e outras cidades, em Coari também cheguei a encontrar esse grupo religioso. Esse grupo religioso é um grupo bem fechado, eles se dizem representantes judaicos, né, da crença, eles têm uma organização bem fechada, eles, às sexta-feiras eles não trabalham, eles fecham, se eles tiver algum estabelecimento, eles vão fechar o estabelecimento, eles não vão para feira, eles têm um culto próprio. As mulheres têm essa vestimenta característica, cobrem a cabeça com um véu, o corpo todo coberto. Os homens não cortam o cabelo, não tiram a barba, em geral. Então, eles guardam essa característica bem marcante, né? Você identifica logo nessas cidades o comerciante peruano israelita. Mas há, assim, a agregação com os brasileiros. Muitos brasileiros acabam gostando, acabam buscando a religiosidade junto com esse grupo. E economicamente eles são muito importantes para essas cidades. Eles trazem produtos do cheiro verde, do cheiro verde, do pimentão, o tomate, eles plantam os produtos agrícolas diversos, além de produtos oriundos da pecuária, o gado, o porco, é, leite, então os subprodutos dessa pecuária também, eles estão presentes nessas cidades e são muito importantes, porque eles são uma espécie de equilíbrio nos preços dos demais produtores agrícolas. Então, há um equilíbrio, né? Eles chegam nas cidades, já foram proibidos em determinadas cidades de se fixar, em Benjamin Constant, em Tabatinga, mas os próprios moradores das cidades tomaram decisões de reivindicar a autorização para que eles pudessem comercializar. Então, em Tabatinga, houve um movimento muito grande dos vereadores que foram impulsionados pelos moradores, porque queriam que eles retornassem às vendas, porque eles levavam a maior parte dos produtos agrícolas para a cidade. Então conseguiram uma autorização para que eles comercializassem somente na área próximo às embarcações deles. Eles têm autorização para comercializar em Tabatinga, mas eles não podem entrar na cidade para vender em locais mais do perímetro urbano, somente próximos às feiras, e tem que ter uma pessoa da prefeitura ali para fazer uma organização relativamente, relativamente boa. Então, eles ganham esse aspecto, né, dentro da sociedade, eles ganham o respeito da sociedade e são tolerados pela sociedade pela sua importância econômica, pela sua importância dos produtos agrícolas. Então, esse grupo religioso israelita, vocês podem ver aí no mapa, eles estão presentes essa linha, nesse limite entre Brasil, Colômbia, Peru, eles estão presentes
em toda praticamente o rio Javari. Então, no Peru, esse rio que divide o Brasil do Peru, eles têm como eu posso dizer, várias colônias, pequenas colônias de agrícolas. Então, eles estão presentes nesses locais. É, quem quiser ir mais a fundo, entender mais como que eles vêm historicamente nessa região, eles podem dar uma olhada na tese, na pesquisa. Eles são bem antigos, eles fazem parte de do que vem acabou o líder dele, é, tinha a perspectiva de o mundo ficar em 2000, foi o que aconteceu naquela região, até mundial, de que o mundo ia acabar em 2000, e eles eram muito adeptos nesse período. Não acabou em 2000, mas continuaram a chegar ocupando parte do dia a dia dessas cidades no interior, das cidades amazônicas. Então, por fim, aqui, a última caracterização, que é a tipologia, do comércio itinerante. O que é o comércio itinerante dentro do comércio peruano? É aquele, que são aqueles comerciantes que eles migram nas cidades, eles migram de Tabatinga até Tocantins, dependendo das festividades religiosas. Então, eu dei sorte nesse dia de chegar em Tocantins. Na realidade, eu ia para Santo Antônio de Sá nesse dia, estava descendo o rio, ia parar em Santo Antônio de Sá. Porém, cheguei em Santo Antônio de Sá, eu tinha alguns conhecidos de tempos de handebol, que jogavam handebol, eles estavam indo para Tocantins. Aí me perguntaram, me reconheceram, tu não quer jogar com a gente e tudo mais? Então eu abandonei aquele dia para Santo Antônio de Sá, perguntei se eles iam voltar, eles disseram que iam voltar, então eu fui com eles na embarcação. E quando eu cheguei em Tocantins, para minha surpresa, haviam muita gente, muito comerciante peruano. Então esse comércio peruano, ele não estava dentro daquela descrição do IBGE. Fiz a pesquisa no IBGE e tinha descrito como 2 estabelecimentos comerciais somente em Tocantins. E para minha surpresa, eu chego, que eu bato de vista e digo, não, isso aqui são peruanos. Ficar, conversar, dialogar e realmente eram peruanos. Olhei mais de 22 barraquinhas e eles estavam ali, é, não fixamente, mas provisoriamente, porque ali estava ocorrendo as festividades do Santo Padroeiro de Tonantim. Então era um dia especial, fazia parte de uma semana especial e aquele era o último dia. Então eu abandonei os colegas que iam para o handebol e fui conversar, e fui bater fotos, e fui encontrar as histórias dentro daquela perspectiva da deriva geográfica, até um pouco de sorte, um pouco do acaso, e conseguir verificar o padrão de organização. Esse comércio itinerante, ele vai percorrer dentro do padrão formal, do informal e do subinformal. Por quê? Porque alguns desses proprietários nessa organização itinerante, eles têm estabelecimento fixo nas outras cidades. Porém, como eu conversando com eles, em determinados momentos, o comércio não está muito bom naquela cidade. E eles têm a notícia de que está havendo alguma festividade, algum evento religioso ou alguma festa que esteja acentuada no outro município. E eles pegam o material, ou eles vão, os donos, ou mandam alguém ir no local fazer as vendas nessas festividades. Então, tem as festividades em cada cidade, eles já têm uma espécie de calendário e eles vão mudando de local para local. Muitos têm a documentação brasileira, outros não, outros estão de passagem mesmo, outros estão só parando, fazendo um comércio, e a intenção deles é chegar em Manaus, que boa parte dos imigrantes que vêm, eles vêm direto para Manaus, mas eles vão parando nas cidades para fazer o dinheiro, para ir começando a levantar uma grana para chegar até aqui a cidade, a capital. Então, esses comerciantes itinerantes, eles têm essa característica diferenciada. Depois desse dia, no dia seguinte da festa, já você não vai encontrar mais esse formato, essas lonas estiradas aí próximo da igreja. Eles tiram tudo, organizam o material
vão embora. Então, em busca de outro período, outro local. Aqui eu trago para vocês a questão do comércio peruano dentro daquela perspectiva do Milton Santos, dos circuitos, do espaço dividido, dos circuitos econômicos. Então, naquela área, você vai ver a influência de diversas dinâmicas econômicas dentro do padrão do circuito superior e do circuito inferior. Esse comércio ele se desenvolve tanto com os produtos agrícolas, no caso dos israelitas, que produzem mesmo ali na margem e abastecem as cidades, assim como trazem de outras regiões distantes, de outros espaços territoriais, de múltiplos espaços territoriais longínquos. Nesse caso aqui desse mapa, você tem a entrada dos produtos via Pacífico. Então você vê os produtos agrícolas como os frutos do mar, as frutas, a maçã, a uva, a pera, outros produtos que são de origem peruana entrando por essa rota, da Argentina, do Chile, da cadeia andina. Também já houve também entrada de produtos que vêm de China, Estados Unidos e de outras regiões. Então, a entrada por esse canal andino, né, tendo como ponto principal Iquitos, a cidade de Polo, que vai levar distribuição para a microrregião do Alto Solimões. Então, você vai encontrar os frutos do mar, caranguejo, vai encontrar lula, você vai encontrar camarão fresco, produtos frescos que chegam lá a preços acessíveis. É uma coisa que eu, às vezes eu acabo esquecendo, mas é algo que chama atenção porque eles chegam com esses produtos com preços acessíveis. Em contrapartida, se você vai comprar essas mesmas frutas que entram pelo corredor dendrítico de Manaus, essas frutas são muito caras, a maçã, a uva, a pera, os frutos do mar, eles chegam muito encarecidos nessa região. Então, eles ganham esse mercado porque levam esses produtos e chegam a preços acessíveis. São produtos, em geral, comercializados pelos próprios peruanos, no caso dos frutos do mar, nos restaurantes, né, que é um ponto forte a culinária peruana. Então, eles comercializam isso nos restaurantes e trazem a preços acessíveis para a população em geral. Então, aqui só abrindo o zoom, abrindo o zoom da imagem, a escala, né, a chegada em Iquitos, depois essa chegada de avião pelo meio aéreo, e de Iquitos a distribuição nas embarcações, para chegar e entrar nessa região imediata de Tabatinga, mas na prática eu acabo falando Alto Solimões porque é o que é conhecido em geral naquela área. Então, a rota das mercadorias, produtos agrícolas, frutos do mar, as frutas, tudo isso tem essa conexão, esse circuito superior até chegar ao circuito inferior. Tem também essa outra rota dos comerciantes peruanos, esses são mais voltados, essa rota comercial é mais voltada para aquele ramo do comércio, o comércio formal, aquilo que eu falei lá, aqueles que têm a documentação, que têm estabelecimento fixo, que têm uma plataforma já mais concreta, sedimentada na área, nas cidades, eles utilizam os produtos oriundos do próprio Brasil. No caso ali também tem a da Venezuela, porque na época ainda havia muito produtos da Venezuela chegando, depois teve um certo recesso. Então você vai encontrar produtos que vêm do Nordeste, vêm do Sudeste, do Centro-Oeste, porque eles têm uma rede de conexões nesses locais. Eles têm conhecimento que no Nordeste eles vão encontrar calçado, vão encontrar roupas. No caso que eu achei interessante das redes, descobri em Benjamin Constant com a comerciante peruana, depois de passar uma semana tentando aplicar um formulário. Eu sempre passava lá, conversava, dialogava, vamos lá, aceito o formulário, e ela era relutante de dizer que não. Eu passei um tempo indo, comprar alguma coisa, conversava, me explicava um pouco. E ela disse que as redes eram oriundas do Nordeste, de Fortaleza, de Jaguaruana.
E quando eu fiz uma viagem, ainda nesse período de transição da escrita da tese, fiz uma viagem da Fortaleza e resolvi, em determinado dia lá, com a família, onde é que é Jaguaruana? Alguém falou em Jaguaruana e resolvemos ir nas proximidades de Canoa Quebrada, Aracati. E de lá tinha um transporte, nós alugamos um carro e chegamos a Jaguaruana. E lá realmente é conhecida como o polo das redes a nível nacional. Então, as redes que você encontra, as redes rede de dormir, né? Não é a rede que eu estou tratando, a rede urbana, comercial, mas as redes de dormir. Você encontra lá em Benjamin Constant, as redes são produzidas em Jaguaruana. Então, e também os produtos de Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e São Paulo, eles têm muitos contatos e levam esses produtos que chegam até Manaus, de Manaus vão diretamente para essas cidades. É, eles utilizavam a transportadora que era a Bertolini. Bertolini fazia entrega nesses locais e eles traziam esses produtos a um preço também acessível para a população. Então aqui eu trago nessa outra imagem o aspecto das cidades amazônicas na fronteira. Essas cidades elas têm um aspecto também marcante do aspecto institucional. O comércio peruano ele tem que ele tem que saber se moldar a esses aspectos institucionais. Eles têm que saber como percorrer essa institucionalização, da fronteira dessas cidades. Então aqui é uma imagem bem emblemática que eu, no meu visual, de Brasil, Peru e Colômbia, que mantém as relações estreitas. Você sabe que ali o limite territorial ele é, de certa forma, tenso. Então esses produtos que eu disse que entram pelo Vale Andino, que percorrem o Javari, eles têm uma conotação pejorativa. De certa forma, as pessoas, quando vem uma embarcação subindo ou descendo aquela área, a ideia é de que é tráfico de drogas. Então, eles sofrem muito com essa perspectiva do limite territorial dos comerciantes peruanos. E eles têm que ter um manejo, têm que ter uma forma de sobreviver. Outro dia recebi um convite para falar sobre o comércio peruano, acho que na TV Norte, e o rapaz insistiu e eu aceitei falar sobre o comércio. Mas ele não me dizia em específico sobre o que era, e eu achei estranho. Então conversei, falei bem, bem aleatoriamente diversas coisas sobre o comércio peruano, e depois quando eu fui ver a reportagem, eles estavam falando sobre o contrabando da gasolina na fronteira. De certa forma, eu não me espantei, mas eu fiquei chateado, porque é algo do que eu não trato especificamente na pesquisa, não trato especificamente da gasolina na fronteira. Eu acho até que deveriam existir determinadas fiscalizações, mas aquilo ali é um modo de vida que os moradores conseguiram para sobreviver. Com o preço exorbitante da gasolina que nós temos aqui em Manaus, imagine quanto é que está o preço de gasolina lá nas cidades no interior. Então, mas só para exemplificar um pouco do que é essa militarização, essa institucionalização na fronteira, de que eles têm que passar para levar e para poder sobreviver também dentro daquele comércio. A cidade, aqui eu trago uma ideia, a cidade também nessas fronteiras, ela traz uma outra conotação. A cidade na fronteira, ela é o limite territorial. Isso aí é uma ideia que eu pego do Michel Aguiar e um pouco também do Michel Foucault, de que essas cidades elas têm como ponto marcante o limite territorial, que é o muro, a negação do outro,
e a reafirmação de nacionalidade. Você, quando nega o outro, na perspectiva do Aguiar, e eu também concordo com isso, eles se negando o outro, aquele é o peruano, aquele que está entrando, no caso que o Bauman fala, que o imigrante de forma geral, ele faz um estudo da migração europeia, o imigrante de forma geral, ele é aquele que bate a porta, ele é o importuno, né? Aquele que está tomando uma vaga de emprego de brasileiro, tomando a vaga, as oportunidades de emprego. Já na perspectiva do Michel Aguiar, a fronteira ela é também a ponte, né? A ligação, a tolerância, a alteridade, a multiculturalidade, o hibridismo de formas de conhecer culturas, de forma de se relacionar. Para além do limite, essa fronteira, como vocês conseguem ver aí na fotografia, essa é uma fotografia em Benjamin Constant, no dia do jogo do Peru, na Copa do Mundo. Então, na época, existia um jogador, era o Paulo Guerreiro, que era flamenguista, né, jogava no Flamengo, que jogou na seleção peruana. Então, houve uma massificação de torcedores flamenguistas, de torcedores peruanos que se uniram torcendo pelo Peru. Mesmo porque nós temos ultimamente visto uma certa rejeição para com a nossa seleção brasileira. Então você vê ali na fronteira, nesses períodos, não algo que se torna um limite, um território de separação, mas ali você vê a tolerância com o outro, a aceitação do outro também. Existe o conflito, existe o conflito. Não é um mar de maravilhas, como o professor na tese disse, tem hora que tu fala, parece que esperando são coitadinhos, são pessoas que eles são bonzinhos. Não, não é nada disso dizer que eles são bonzinhos. Eles têm a forma deles de se organizar, eles estão vindo do Peru, desde o período da ditadura, estão sendo expulsos dos seus países, eles vieram na época dos seringais, trabalhar nas seringas, vieram a Benjamin Constant, em Tabatinga, na época na época das serrarias, e fazem parte, já faziam parte desde a Constituição do Estado-nação. Famílias que, com a delimitação territorial, tiveram que se separar. E hoje mesclam, né, essa forma de viver, uma convivência. Essa fotografia aí eu achei bem interessante porque tem a moto com a bandeirinha do Brasil, tem o rapaz que está vestido com a roupa do Peru, mas esse rapaz é brasileiro que eu conheço. E tem esse estabelecimento, é um estabelecimento comercial peruano, mas que tem as camisas do Peru, tem as camisas do Brasil, do Flamengo e assim por diante. Então, existe uma determinada convivência, de tolerância, de aceitação, porque um precisa do outro reciprocamente. Nós pegamos também na pesquisa, dentro dessa tradição lefebvriana, o cotidiano, a vida que se faz na fronteira, dia após dia. Essa é a forma de se organizar, essa é a forma com que se tem de ganhar o dinheiro. Ou estava em alta o Peru, que tinha entrado na Copa há muito tempo, então vendeu-se bandeira do Peru, vendeu-se as camisas da seleção peruana, os brasileiros benjaminenses, tabatinguenses, paulivenses compravam essas camisas e vestiam essas camisas. É uma festa. A vida no cotidiano também é festa, não é só porque essas cidades no interior do Amazonas elas têm os menores índices do IDH, são consideradas cidades que estão no nível de pobreza, mas essas cidades elas também têm um modo de viver, de se organizar. A vida cotidiana delas mostra a felicidade que elas têm de viver e buscam as formas mais diversas de resiliência. Tem a outra a figura também em outro outro visual, mas é também mostrando aqui a camisa número 9 que era do Guerreiro e do Flamengo. Então eles acabam abraçando dependendo da situação, da maleabilidade que possa ocorrer no cotidiano. Dependendo do que for bom para cada um, eles vão abraçar, eles vão tentar subsistir dessa forma. Essa aqui é uma fotografia para mim que é bem emblemática,
porque essas fronteiras na cidade, ela traz aquela ideia que eu falei para vocês do Michel Aguiar, do homem fronteira. Que Michel Aguiar ele fala que dessa convivência, dessa mistura, uh, dessa discussão, desse conflito, dessa alteridade, vai surgir em determinado momento o homem fronteira. O que é o homem fronteira na perspectiva dele? É o homem que consegue dialogar com diferentes com diferentes modos de vida, com diferentes culturas. Nesse caso aí nós temos uma peruana casada com um brasileiro que gera os filhos nas cidades que são brasileiros, que vão falar português, que vão falar o espanhol. E é isso. O homem fronteira, a perspectiva dele é um homem que vai conseguir dialogar. Hoje nós estamos vivendo aí uma crise geopolítica, uma guerra que não dá para não citar Ucrânia, Rússia, que acaba por mexendo com todo aquele histórico das guerras mundiais e que as fronteiras elas acabam sendo o início desse diálogo, um diálogo que pode ser proveitoso, que pode ser positivo, que pode ser do excluir, do construir muros. Quando nós citamos na tese a construção dos muros, depois da queda do muro de Berlim, todo mundo achou que os muros iam se acabar, e aconteceu o contrário, aumentaram-se foram os muros, Estados Unidos aumentando muros e por aí por diante. Então, nessas fronteiras também, em determinado momento, você encontra as pessoas do diálogo, o homem fronteira no falado do Michel Aguiar. São as famílias, eu cito na tese, são as famílias multinacionais. Tem famílias que você vai encontrar brasileiros, peruanos, colombianos, fazem parte do mesmo grupo familiar. Então, algumas considerações finais. Esse comércio peruano ele se faz presente em todas as cidades do Alto Solimões, mesmo a Maturá, que eu não contabilizei, Maturá também se faz presente, o comércio peruano está presente, está sedimentado nesse local. Esse comércio ele apresenta as características peculiares, como eu falei para vocês, a característica física, a característica de organizar, a característica de situar no perímetro urbano. Então, existe comerciante de um modo formal, informal, subinformal, itinerante. Existem os comerciantes, como eu falei, que se situam nas ruas imediatas, características deles. Esses itinerantes eles vão estar nesses períodos festivos. Os produtos que eles comercializam eles estão dentro daquela escala dos circuitos econômicos, né? O espaço dividido. Tem entrada pelo Brasil, com a rede principal, a cidade principal Manaus. E também tem a entrada pelo Peru desses produtos, que é a Iquitos. Também nós vamos, que não tratamos especificamente, mas cito aqui a entrada de produtos que vêm de Letícia, né, na Colômbia. Também muitos desses peruanos utilizam produtos que vêm de lá. Em sua predominância, os comerciantes peruanos eles vivem em situações precárias de sobrevivência. Eles ocupam as áreas desvalorizadas pelo imobiliário e, em muitos casos, em situações críticas. Isso aqui é para citar que há uma reclamação com relação aos comerciantes peruanos. Aquele cara chegou há 5 anos, agora ele tem um estabelecimento, ele tem um hotel, ele tem isso e tem aquilo. Mas isso são bem pontuais os casos em que há uma ascensão econômica. A grande maioria, eles vivem em pequenas tabernas, eles vivem em situações precárias de sobrevivência, pessoas que ganham apenas para sobreviver realmente, para sustentar a família. E no caso desse que eu cito aqui do imobiliário desvalorizado, foi uma situação que acabei percebendo em São Paulo de Olivença. Paulo de Olivença tem o problema das terras caídas em frente da cidade. Então, um período, a parte da frente da cidade começou a cair, começou a ceder. Né? Tem até o colega que está fazendo essa pesquisa, o Josimar Reis, que vai defender agora, dia 2, esse processo de terras caídas em São Paulo de Olivença, que é um problema ali do perímetro urbano, próximo ao rio. E a área que caiu, as pessoas foram retiradas, e ficou uma área que foi, como eu posso dizer,
e foi interditada pela Defesa Civil. Numa grande área não podiam mais morar as pessoas. O que aconteceu? Os donos dessas residências eles venderam essas casas para os peruanos. Mais barato venderam. E os peruanos foram morar nesses locais e transformaram em estabelecimentos comerciais. Ficou conhecida como a Letícia de São Paulo de Olivença. Olha só, eles eram peruanos comercializando e eles deram o nome de Letícia em referência à cidade de Letícia, na Colômbia. E eles habitam esses locais, nesse caso, o de São Paulo de Olivença, local que estava em iminência de desabar. E nesse caso, a Defesa Civil não está nem aí. São peruanos, de certa forma, eles são vistos dessa forma. Ele é o imigrante, ele é aquele que é indesejado no local, mas ele é tolerado. Ele é tolerado porque ele é importante. Ele é importante pelos produtos que ele tem. Porque eles apresentam esse padrão de labuta intensa, eles trabalham bastante, as mercadorias são preços acessíveis, você conseguir no dia a dia, convivendo um pouco mais com eles, entender entender muitas vezes que eram os únicos estabelecimentos comerciais que abriam os domingos até os finais de tarde de domingo, no Natal, quando todos os estabelecimentos brasileiros, outros restaurantes, outros mercadinhos estavam fechados, de proprietários brasileiros, eram os únicos estabelecimentos que estavam funcionando. Então eles têm essa característica e por isso são aceitáveis também nessas cidades. As cidades amazônicas na fronteira, eu trago aqui que foi o último subtítulo da tese. É o que o limite territorial separa, a fronteira, o comércio, a canoa, ela une, porque é a tolerância, é a necessidade. O limite territorial veio, estabeleceu-se um limite, separou-se as nações, separou-se as pessoas, mas a convivência, o cotidiano, o que nós entendemos como fronteira, o comércio do peruano, a integração pelo necessário, pelo necessitar, trouxe esse comércio, retornou e, e ele acaba unindo aquelas nações que foram separadas, aqueles povos que foram separados dentro da jurisdição. Na prática, no cotidiano, essa fronteira ela acaba unindo. E a canoa aqui eu trago uma imagem do Porto de Tabatinga. Isso aqui é uma canoa dos comerciantes israelitas. Eles trazem esses produtos, eles têm que ficar nessa área, eles não podem ir para uma área mais adentro. Eles têm que se submeter a isso, mas fazem e as pessoas vão lá e toleram e aceitam porque são necessários. A canoa, essas pequenas canoas, são os meios de transporte que vão dinamizar aquela área do Alto Solimões. Essas canoas, ela tem um papel fundamental para ir e vir das populações que têm um poder aquisitivo menor no Alto Solimões. Então, aqui para terminar, eu trago uma reflexão que foi escrita, né, a duas mãos, uma parte por mim, outra parte pelo professor Ademir. Uma escrita que reflete um pouco daquilo que nós tentamos trazer com a pesquisa. Dentro da tese, nós temos um resgate histórico de quando se iniciou esse comércio com o regatão e tudo mais. Hoje eu não trouxe isso aqui, mas eu vou terminar um pouco com essa reflexão. Termina-se aqui, mas não se chega ao fim. E assim se vai pelo rio, o barquinho, em busca de um novo porto e de novos negócios. São barcos pequenos, outros grandes, pequenos comerciantes, outros nem tanto. É a vida que segue na fronteira, tendo o rio não como limite, mas como meio de tudo, inclusive de vida. A própria fronteira é apenas o limite formal,
A vida na fronteira parece não ter limites. No cotidiano, a fronteira não é limite, é a área de contato de viventes que, apesar dos limites, teimam em continuar a existir. É vida que segue. Então, aqui, com essa profundidade poética, reflexiva, termino a apresentação. E também na tese é onde nós terminamos, nós finalizamos com a imagem do barquinho lá nas paralelas do rio, no pôr do sol. Foi que é o que nos move, né? É seguir adiante. Tá difícil, tá complicado, a gente cai, levanta e vamos em frente. E as coisas melhoram, a gente abraça e a resiliência, a resistência e vamos sempre com fé em Deus. Muito obrigado e aqui eu abro a apresentação para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade em perguntar. Agradeço a, a explanação do professor Dr. Alex Souza. Trouxe um conhecimento de grande importância para nós. Mas antes de eu falar as minhas observações, né, da tese, o Alex iniciou fazendo uma lembrança, né? Aí eu lembrei de uma das nossas reuniões do NEPECAB, que o Alex dizia que era o sonho dele ser mestre. E quando ele se tornou mestre, ele se tornou doutorando. Então, ele não curtiu muito o tempo de ser mestre, né? Se formou mestre e logo se tornou doutorando. Então, era para ser chamado de mestre, mas foi por pouco tempo, né? Então, agora já é doutor Alex. E aí, o trabalho do Alex traz essa contribuição das cidades nas fronteiras. E aí, na leitura que eu fiz da tese dele, eu achei muito interessante o mapa 7, que mostra as regiões geográficas imediatas brasileiras em faixa de fronteira. E aí eu vejo o quanto é importante esse tema, né, porque a grande extensão territorial do Brasil faz com que várias cidades elas façam fronteira com as cidades de outros países, né? E aí o Alex trouxe esse trabalho em que mostra a região imediata de Tabatinga, que é Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tocantins. E dessa forma ele identificou, tipificou e analisou o comércio realizado pelos imigrantes peruanos nesta cidade, né? E ele já colocou, né, como é que é esse comércio, né? Tipificou o comércio formal, o informal, o itinerante. E aí a gente aprendeu um pouco, né, como é que os nossos irmãos, como ele coloca na tese, eles se organizam, né? E quais são os produtos que são comercializados nestas cidades. Então, eu agradeço novamente a participação do Alex e agora a gente abre para as perguntas daqueles que estão conosco. Professora Leni levantou a mão, mais alguém? A gente pode fazer uma rodada de 3 pessoas, aí dependendo do tempo a gente abre para mais 3 pessoas, né? O nosso horário é 15h30, mas foi uma explanação, né, de um tema importante que, com certeza, o tempo foi bem aproveitado. Professora Leni, mais alguém? Então, a professora Leni pode iniciar e mais adiante a gente abre para mais pessoas. Boa tarde, Alex. Sim. Termina da tua tese, escrito para parceria tua com o é de uma poesia, é de uma
percepção, só mesmo um geógrafo como José Odemir e essa parceria que estiveste com ele aí do mestrado, doutorado, podem ter. Então, assim, eu fiquei assim muito tocada, né? Ele sempre falava essa questão do rio, dos caminhos da Amazônia são o rio é a vida, enfim. Ela é. Eu sou. Leni, tenta falar um pouco mais alto, está muito difícil da gente entender. Tá. Então, Alex, eu sou eu estou fazendo meu doutorado em. Tá dando para ouvir? Agora sim, agora sim. Tá. Eu estou fazendo meu doutorado em geografia lá na Federal do Rio Grande do Sul. E a minha tese é sobre a fronteira. É fronteira, não é? Então, você estava te observando falar, eu tenho dois questionamentos, porque eu tentar ser breve para dar oportunidade para outros participarem também. E a minha tese é ali na tríplice fronteira. Meu objeto de análise eu vou discutir a questão da territorialidade ticuna naquela região de fronteira, né? E aí eu li o teu trabalho quando eu fui construir, eu li um pouco do teu trabalho quando eu fui construir a minha qualificação do doutorado, né? Para tentar entender, embora tu trabalhes essa questão do comércio na região de fronteira, e o foco seja um outro, mas eu penso que todos esses trabalhos são importantes assim, para a gente, na construção assim, de perspectiva e de pensamento. E aí uma das coisas, Alex, que eu vi tu falando, e eu queria assim, te perguntar, assim, já tens mais maturidade que eu, aí já fizeste a tese, para eu tentar entender. Eu lembro que na qualificação do doutorado, uma das coisas que um professor da Unifap, o professor Gutenberg, da Federal do Amapá, falou assim para mim, você precisa, porque até então o estilo da minha tese seria o Alto Solimões. Ele falou assim, esquece o Alto Solimões, foca na fronteira, né? Porque eu fiz uma abordagem da cidade do Alto Solimões, mas o meu foco mesmo no doutorado é discutir a questão da territorialidade ticuna nos três países, Brasil, Peru e Colômbia, né? Que é uma região que fica até que eu saiba. Então, assim, ele falava assim, esquece só os Solimões e pensa só na fronteira. Né? E eu te confesso que eu saí lá de Porto Alegre para Manaus com essa inquietação na minha cabeça, né? O que ele quis dizer, esquece só os Solimões e foca em fronteira. Né? Então, assim, eu não conheço a região ainda, eu sei assim, de especulação, tínhamos contatos por lá, o regional de Tabatinga, e agora já vai ser um contato para mim por lá, né? Percebi que tu conversou muito ali, eu achei fantástico a tua trabalho de conversar com os comerciantes, para ter informações, não esse só como objeto, mas assim como sujeito da pesquisa. Acho muito interessante. Eu queria que tu falasse, eu não li o teu trabalho todo, porque não deu tempo ainda, mas eu ainda estou vendo várias teses de doutorado, dissertação, para construir o primeiro capítulo da tese, que a minha está bem atrasada por função da pandemia, que eu não pude a canção da pandemia. Então, assim, eu queria que tu, dentro da experiência, do teu trabalho, tu pudesse me dizer, aos Solimões e fronteira, né? Qual é onde é que está o passo nisso daí? Me ajuda, por favor. Desculpa se eu me alonguei muito, mas eu não uma inquietação que eu tinha e era muito importante ouvir. Oi, Dani. Então, eu tô com um probleminha de áudio, eu consegui te ouvir falar sobre a questão da transnacionalidade ticuna, na questão do Alto Solimões, mas tem um zumbido aqui. Vocês estão ouvindo esse zumbido ou só comigo? Eu não consigo. Eu te escuto bem. Oi, Leni, agora desliga o seu áudio um pouquinho, por favor.
Então, eu não entendi muito, não consegui compreender bem a pergunta com relação à transnacionalidade ticuna no Alto Solimões, mas eu imagino que seja a questão de que nós temos ali uma herança cultural marcante, que é a nossa origem ticuna, no Alto Solimões. Então, quando eu delimito que é o Alto Solimões, então eu estou correndo em determinados padrões de divisão espacial, o Alto Solimões, visto que o povo ticuna ele vai extrapolar esse padrão regional do Alto Solimões. Ele vai além, ele vai, no caso, nós vamos encontrar as tribos ticunas na Colômbia, Letícia, no Peru. São casos bem delicados de tratar, porque, veja, por exemplo, quando tem algum benefício do governo no Brasil, digo em Benjamin Constant, por exemplo, de aposentadoria. Então, eles acionam o, a sua nacionalidade brasileira. Então, vem, recebe a sua aposentadoria, é brasileiro, mas muitos deles não moram mais em Benjamin Constant. Né? Eles moravam, migraram, eles têm uma transição bem volátil naquela área ali da fronteira, que vai extrapolar o que se entende como Alto Solimões. Então vamos ter uma tríplice fronteira que é habitado em sua grande maioria pelos ticunas e que eles vão além daquilo que a gente compreende quanto Alto Solimões. Nós vamos ter que entender como é que se comportam no lado peruano, esses ticunos como se comportam no lado peruano, como se comportam no lado colombiano. Então é algo bem delicado falar em território, no caso territorialidade, com relação aos ticunas na tríplice fronteira. Como você disse, alguém disse, esquece essa parte aqui, foi algo também que na qualificação e em conversas deixaram bem claro para mim. Olha, tu não entra nesse caminho aqui, tu não entra nessa discussão, porque ela é longa e são múltiplas formas de entendimento, de compreensão, tanto que no meu terceiro capítulo eu acabo tratando um pouco sobre os grupos ticunas que cantam, né, na fronteira, os grupos ticunas que cantam no idioma ticuna, músicas no ritmo brasileiro, músicas dançantes do ritmo brasileiro, do ritmo peruano, mas no idioma ticuna. Então eu fiz um breve levantamento para falar um pouco sobre a transnacionalidade, sobre o hibridismo, mas na banca não foi muito bem aceito, né? Então é algo que eu também preciso refletir mais e eu acabei por na banca, no diálogo com os demais professores, eu acabei por deixando aquele item e eu não desenvolvi mais aquele item com relação a isso. Então, eu acredito que seja isso que você tenha perguntado. Eu não tenho uma resposta para lhe dizer assim, não, o Alto Solimões ele vai abarcar tudo com relação à herança ticuna, o povo ticuna que vive naquele local. Então, o que eu posso te dizer é que eles estão presentes em ambos os três países, isso é verdade. Agora, como tratar, como abordar isso é algo bem delicado. Alex, só para concluir, assim, para tentar, eu compreendi o que tu falar, esse entendimento que tu tens, eu tenho, entendeu? Minha grande inquietação, e talvez eu só descubra isso, eu só
confronte com isso em campo, quando estiver em campo naquela região lá. Assim, eles sabem que essa questão território e território não é os indígenas, os ticuna, eles não têm essa perspectiva que nós temos de território, né? Então, assim, para eles, é o que tu falaste mesmo, eu já tinha essa informação, esses ticuna que estão no Peru, que estão no Brasil, que estão na Colômbia, eles transitam de forma livremente, não tem fronteira para eles. Essa fronteira não existe para eles, existe para a gente, esses limites de fronteira, né? Mas para os povos indígenas, não, né? Então, o Adnilson, lá da Federal de Rondônia, da Unir, ele trata muito bem isso, ele fala um pouco sobre isso, essa questão da terra, o que é a terra, o que é o território. Então, assim, eu compreendi o que tu falaste, agradeço, entendeu? Assim, é claro que a minha inquietação fica ainda, mas isso é bom, essa inquietação é boa, porque eu vou ter que lidar com isso, entendeu? E ver se eu consigo responder isso da defesa, não sei se eu vou conseguir, né? Mas talvez seja o trabalho. É isso, Alex, obrigado, tá, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, entendeu? Assim, essa região de fronteira nossa aqui é uma dinamicidade sem igual. Aqui, Elaine, muito obrigado. Eu que agradeço pela pergunta, é uma pergunta que é esse tipo de pergunta que faz com que a ciência ela progrida, né? Que é a pergunta que faz você refletir, que faz você aprofundar nos conhecimentos. E são essas perguntas que nos fazem ir além, não estacionar e não achar que uma tese, uma pesquisa está concluída, mas são apenas os pontos, como diria o professor Demir, são os pontos de reflexão que vão te levar a ter um pouco de noção daquilo que é a nossa realidade. Agora, Crisan pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Alex, boa tarde, professora Paula e demais colegas, Moisés. Então, Alex, aqui é mais uma análise sobre a tua pesquisa em relação a essas escalas, né, que você aborda dentro do comércio. E aí eu queria fazer uma pergunta relacionada a essa informalidade que esse comércio peruano ele atua. É claro que você pesquisou numa escala local, né? E aí, e aí dá para a gente pensar como que eles se articulam dentro do local e depois eles se territorializam a partir de outras escalas. Como tu compreendeu isso nessa tua perspectiva mais empírica desse comércio? Era basicamente essa a minha pergunta, bem objetiva. Ok, Cris, é um prazer também retomar, conversar com você. Então, essas escalas do comércio, você pode ter outras compreensões, né, de como eles se articulam para se sedimentar e para se consolidar nessas cidades amazônicas ali que nós chamamos de região imediata ou Alto Solimões. Então, na pesquisa, eu utilizei como uma base teórica para ficar bem claro daquilo que nós achamos bem sensatos, nós utilizamos o entendimento do espaço dividido do Milton Santos no circuito superior e no circuito inferior, essas conexões. E através de diálogos e conversas percebemos que haviam essas conexões, essas entradas na rede urbana, tanto pela Cordilheira dos Andes, entrada pelo Pacífico, chegando a Iquitos e depois chegando na região, tanto quanto pelo modelo do entrada nacional. Então, ficou bem claro para mim entender que aqueles comerciantes peruanos que são recentes, que ainda estão dentro de um padrão que nós chamamos de informal e subinformal,
Esses comerciantes peruanos utilizam os produtos, utilizam as mercadorias oriundas dessa entrada via Cordilheira dos Andes, via Pacífico. Porque esses produtos vão chegar pelo rio, em geral, depois de Iquitos, eles são embarcados, eles pegam os barcos de tamanho médio e chegam até Islândia, no Peru. Então, essas embarcações chegam até Islândia, no Peru. Eles não vêm diretamente para Tabatinga, nem vêm diretamente para Benjamin Constant. Então, eles têm acesso pelo rio. O rio, no contexto internacional, é livre. E eles trazem essas mercadorias até Islândia, no Peru. Depois entra em jogo aquilo que eu mostrei daquelas pequenos pack-pack, aquelas canoas de porte pequeno e médio, né, que são os comerciantes informais que vão com aquelas canoas e vão comprar nas casas flutuantes. Então, eles compram esses produtos e fazem de uma forma rápida, de uma forma maleável, de uma forma até, digamos, na perspectiva mais institucional, da forma ilegal, eles entram, eles trazem esses produtos e rapidamente, rapidamente eles encostam o canoão nas cidades e vão fazendo a distribuição para quem já tem o produto já previamente comprado, já tem encomendado. Então, boa parte desse canoão pertence a um determinado comerciante e esse compra ali rápido e leva para onde tem que ser abastecido. Geralmente são em horários em que não existe fiscalização. Em geral, naquela fronteira não vai ter nenhuma fiscalização muito densa da Polícia Federal e tudo mais, salvo em momentos que ocorre algum atrito. Por exemplo, alguém teve uma apreensão de tráfico de droga em larga escala, ou houve a morte de alguém, então há um movimento de tropas, há a chegada de fiscalização naquele breve momento, quando alguém faz alguma denúncia. Mas no cotidiano, de forma geral, não tem nenhuma fiscalização. Mas eles ainda, existe uma certa tensão. Várias vezes, quando eles estavam chegando com esse canoão e que eu chegava batendo foto e tudo mais, havia aquele, meu Deus, o que estão fazendo? Estão batendo foto, vão me denunciar, ou será que ele é da Federal? A Federal é um órgão fiscalizador. Então era muito importante eu estar com o crachá do NEPECAB. Apesar de eu ser conhecido por boa parte das pessoas que naquelas cidades vivem, ter um determinado conhecimento das pessoas, mas é importante estar com o crachá do NEPECAB e me identificar. Eu posso bater uma foto, e tal. Eu bati uma foto escondida e depois eu ia lá. Vamos conversar, eu posso bater uma foto? Mas não sei o quê. Muitos deixavam, outros não. Outros pediam para que não fosse registrada a foto. Então, a maioria das fotos não aparece o rosto das pessoas frontal, salvo aquela foto daquela família, mas lá no trabalho, no livro, o rosto da família não aparece. Então, eu sempre tive muito cuidado com essa questão de não mostrar e não identificar ninguém. Então, são fotos de plano bem paisagístico, né, bem aberto, para não identificar ninguém. Então, uma das formas que eles encontram é essa, né, de trazer esses produtos pelo rio Amazonas, entrando pelo Pacífico, os produtos que vêm de fora, dos comerciantes ditos informais e subinformais. Já os que nós caracterizamos como formais, eles já estão estabelecidos nessas cidades. Então, eles têm a documentação, eles têm todo o parâmetro institucional para exercer o comércio. Então, eles fazem esse comércio em diversos polos brasileiros, polos que são conhecidos de calçados, de roupas e de produtos em geral. É isso que nós conseguimos, Crisão. Oh, que massa, que massa. É assim, dando para pensar aqui como que essas redes estão articuladas, né? Elas conseguem se mover assim
de forma interessante dentro do espaço-tempo. E uma outra coisa que tu falou muito bem foi o grupo, aquele grupo de igreja, né, que é atuante. E eu lembro da pesquisa do Pedro, lá em Santo Antônio de Sá, onde é o mesmo grupo, ou não? É o mesmo grupo. É o mesmo grupo, né? Muito interessante como é a articulação deles dentro dessa rede aí de negócios que eles atuam, tanto na evangelização como em outros aspectos mais voltados para econômico, cultural, entre outros, né? Eu acho que é muito legal, muito interessante conhecer, né, essas pesquisas, buscar mais divulgação, que esses conhecimentos empíricos são a partir dessas pesquisas que são a partir dos fomentos também que são concedidos para que nós que somos do interior possamos contribuir de alguma forma nesse entendimento desse cotidiano, desse comércio, dessa economia, dessa cultura que está em dinâmica constante, né? Então, muito legal, muito interessante a pesquisa. Parabéns aí pela apresentação. Então, Crisan, só para complementar aí que tu falaste sobre os comerciantes israelitas, o governo peruano ele traz um histórico de povoamento das suas fronteiras, né, chamadas fronteiras vivas. Eles já perderam muitos territórios por não ocuparem, né? Historicamente, eles perderam território para o Brasil, para a Colômbia e tudo mais. E, e eles conseguiram unir a perspectiva religiosa do grupo israelita, que, como eu falei, na ideia geral deles, que o mundo ia acabar em 2000, então o modo deles se salvar, eles tinham que, dentro da perspectiva religiosa deles, eles tinham que migrar em direção ao leste, ou seja, eles tinham que vir povoando lá da Cordilheira dos Andes, descendo o rio Amazonas e vir montando algumas colônias agrícolas, que seriam os locais do chamado Éden, do Novo Paraíso. E nessa perspectiva deles fazerem isso, as primeiras colônias, o governo peruano abraçou essa ideia na perspectiva religiosa e começou a realizar incentivos econômicos, fiscais, incentivar essa prática dos comerciantes israelitas para realizar o povoamento das fronteiras peruanas. É isso. Bom, eu agradeço a explanação da tese do Alex. Pelo horário, então, quase 4 horas da tarde, e o nosso momento vai chegando ao fim. Aí agora eu passo a palavra para a professora Paula. Por favor, professora. Bom, obrigada, Alex, obrigada, Moisés, obrigada a todos, a presença de todos. Queria dizer que o Alex tem os seus trabalhos na TED, no site da UFAM, né, disponíveis. Sim. E também publicou, acho que os dois trabalhos, a mestrado e doutorado, parece que virou livro já, né? Exatamente. É mais curiosidade, eu acho que o trabalho é muito interessante, é uma riqueza de pesquisa, né? Acho que ele trouxe aí uma contribuição interessante da dinâmica econômica urbana das cidades da fronteira, do Alto Solimões, né? Acho que foi uma contribuição significativa. Tivemos uma presença interessante hoje, né? E foi significativa em alguns momentos tensas para mim, porque veio uma enxurrada de gente que não era muito com boa intenção, talvez, né? Então, mas deu tudo certo. A gente agradece a presença de todos e queria dizer que esse é um projeto que esse ano, por 12 meses, está dedicado aos orientandos do professor José Aldemir de Oliveira. Então, são mestres e doutores que estão revezando aí a cada mês, última sexta-feira de cada mês, até meio do ano desse ano, temos esse projeto aí atuante, né? Atuando
mensalmente, em uma tarde de sexta-feira, para uma conversa, né? Fico triste porque pouca gente fala, pouca gente participa, né? Podia mais gente participar, ter curiosidade, perguntar, comentar, enfim, contestar também, né? Dizer que a pesquisa está falhando, por cadê a maturar, né? Por exemplo, né? A maturar que ficou faltando, né? Isso mesmo. Bem, tudo bem, faz parte dos limites das pesquisas, né? Exatamente. Mas é isso. Muitíssimo agradecida a Diana também, que é a nossa. Alguma coisa? Levantou a mão. Tá bom. Então, tá, é isso, né? Só, professor, Vai. só para finalizar a minha participação, agradecer muito o NEPECAB, os amigos, Moisés Crisan, a senhora, os outros professores também, mas agradecer em especial, como a senhora citou, essas sequências, né, de orientandos do professor Ademir. Agradecer mesmo onde ele estiver, e eu sei que está num lugar bom, toda a paciência que ele teve comigo, porque ele bateu muita cabeça comigo, ele quando entrava em determinados assuntos movediços, ele chamava a atenção, não, isso dá certo, isso não dá, mas nunca foi de assim, não, aqui eu vou tirar essa parte porque não vai servir. Ele nunca foi de fazer isso. Ele sempre me deu a alternativa de refletir sobre tudo que eu tinha escrito. E disso, talvez eu até veja que o trabalho ganhou aí um leque de autores, um leque de, de, de conhecimentos que não ficou somente na geografia, partiu para outros e eu sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade, esse horizonte de possibilidades de pensar e de refletir. Nunca me deixou caminhar sozinho, mas também nunca me engessou a ir pelo caminho que ele queria. Mas, para além disso, foi uma pessoa que sempre soube ouvir os momentos que eu não podia dar o retorno imediato.
uma pessoa que soube me mostrar o valor, assim, um valor da ciência que eu ainda não conhecia, o valor de que nós estamos aqui enquanto cientistas, trabalhamos para uma instituição, fazemos o modelo institucional, isso é necessário, pela racionalização, pela reflexão do nosso objeto de conhecimento, mas também somos pessoas que fazemos parte de uma sociedade, e que aquilo que nós escrevemos também tem que fazer voz a aquelas pessoas que estão lá, que nos acolhem quando nós vamos a campo, quando que nos dizem às vezes palavras duras, que não querem que a gente tire foto. Então ele me fez ver que nós somos representantes também dessa população, mais representantes dessa população do que defender a tese pelos cânones da ciência. Então eu sou muito grato a ele por ele me mostrar que o saber científico não precisava ser uma teorização sem fim, uma citação de autores, uma citação de modelos teóricos, que ele sempre deixava claro, é importante que você leia os livros, é importante que você tenha esse conhecimento, mas também é de suma importância que você escreva para os que estão na banca, para as pessoas que vão lhe avaliar, mas que você escreva para a sua família, para aquelas pessoas que você dá aula, para as pessoas que você sabe que precisam mais desse conhecimento do que aqueles que vão te avaliar. Então, deixo aqui meu eterno agradecimento ao professor José Aldemir de Oliveira pelas práticas de campo, pelas oportunidades, pelos conselhos, né? E só saudade, muita gratidão. Muito obrigado a todos. Pois é isso, então. Né? Vamos lá. A Areni está com a mão levantada. É por engano ou ainda quer falar? Acho que é engano. Pois tá bom, então, pessoal. Estou agradecida. Vamos lá. Chegando a hora. Tudo de bom. Tudo bom Obrigada. para todo mundo. Obrigadão, gente. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa A tarde a todos. dinâmica migratória é grande, é significativa.